Hoje, no nosso culto de celebração de 33 anos, aniversário da nossa igreja local, eu quero trazer uma palavra que está no segundo livro de Reis, capítulo de número 2, versículo de número 9. Segundo livro de Reis, capítulo de número 2, versículo de número 9. Tenho falado com os meus irmãos e com a igreja sobre os profetas e a importância dos profetas. E domingo passado falei sobre Eliseu. Trouxe uma reflexão baseada sobre o profeta Eliseu e vamos continuar trabalhando sobre o profeta Eliseu. O título da minha mensagem é Porção Dobrada do Teu Espírito. Você quer uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus? Eu sei que para muitas pessoas isso não diz muito, porque elas não entendem o que é. O que é a porção dobrada? Se elas nem têm o Espírito Santo. Quem não tem, não sabe para que serve. Mas quem tem, sabe como é necessário ter e receber mais. Porque a porção dobrada de Deus, ela nunca nos completa no sentido de plenitude, porque é um pedacinho da unção de Deus. Mas ela não nos completa plenamente, mas ela nos enche abundantemente para tudo que a gente precisa. Eu poderia dizer, assim como o amor, ele jamais nos preenche totalmente, no sentido de, nessa vida, nós não seremos totalmente plenos de amor. É possível vivermos 10, 20, 50, 100 anos e ainda aprendermos a amar. E mesmo que nos tornemos um pedaço de amor, e se vivêssemos mais tempo, ainda teríamos espaço para amar mais. Porque o amor é a essência de Deus. E a unção do Espírito Santo também vem do próprio Deus. Então, nessa reflexão hoje aqui, eu quero trabalhar sobre a vida de Eliseu e mostrar o quanto foi importante ele ter recebido uma porção dobrada. Porque, irmãos, a grande carência da nossa vida é o Espírito Santo. Quando temos o Espírito Santo, compreendemos um pouco melhor a vontade de Deus. É possível você entender de religião, mas não ter o Espírito Santo. Estar dentro de uma igreja, mas não ter o Espírito Santo. Viver o Evangelho sem o Espírito Santo, não que você não tenha ele, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: muitos irmãos estão dentro da igreja, achando que são cheios do Espírito Santo, mas não têm o Espírito Santo. Pastor, como que a gente sabe se a gente tem o Espírito Santo? É bem simples, irmãos. O Espírito Santo, aonde ele habita, ele extravasa. E o fruto que aquele irmão dá é um fruto do Espírito Santo. Porque agora o Espírito Santo o domina, o controla, o guia, dá o tom da vida dele. Há uma grande diferença entre ter o Espírito Santo que nos salva e ter a plenitude do Espírito Santo que faz com que possamos realizar grandes obras. Nesses dias que vivemos, eu não quero fazer um juízo de valor dizendo que as pessoas não têm nada do Espírito Santo, não é isso. Não é isso. Até porque para que uma pessoa seja salva, ela só consegue ser salva pelo convencimento do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora a grande pergunta é, você tem o Espírito Santo? Ele é abundante sobre nós. E aqui, irmãos, antes de irmos ao texto, antes de refletirmos, eu quero quebrar um paradigma, um grande paradigma. Muitos acham que tem o Espírito Santo porque dentro da igreja eles têm demonstrações aparentes. Eles têm demonstrações performáticas.
Dentro da igreja, qualquer pessoa pode ter uma demonstração performática. Aqui é uma comunidade espiritual. E na comunidade espiritual, nós seguimos o modelo. Então você aprende a adorar. Você aprende a levantar as mãos. Você aprende a glorificar. Porque nós somos seres influenciáveis. E há uma psicologia de massa na igreja. Mas ter o Espírito Santo é muito além disso. Ter o Espírito Santo é dar passos, é dar frutos. E é por isso que eu quero trabalhar aqui sobre a vida de Eliseu, porque Eliseu, muito mais do que falar, ele deu frutos, ele extravasou. Vocês já notaram que tem pessoas que eles entram dentro da igreja, apertam um botãozinho, o botãozinho da adoração, eles adoram. Fora da igreja, eles parecem que não são crentes. Aí parece que aperta o outro botãozinho, vida normal. Ou senão vida carnal. E aí eu digo, não tem como você emancipar. Não tem. Porque se o Espírito Santo está comigo dentro da igreja, eu vou levar para todo lugar, amém, irmãos? Até dormindo. Vou sonhar sonhos espirituais. Vou expulsar demônios nos sonhos. Vou pregar o evangelho nos sonhos. Vou orar nos sonhos. Por quê? Porque extravasa, irmãos, extravasa. Porque na realidade não é algo que nós controlamos. Então é isso que eu digo, que hoje eu quero quebrar esse tabu. Porque o movimento pentecostal e avivado foi uma bênção, irmãos, eu não sou contra. Pelo contrário, somos uma igreja de origem avivada. É maravilhoso. Mas muitos irmãos se enganam. E aí a grande pergunta é, tenho dado frutos? Fruto do Espírito? Ou tenho dado fruto da carne? Estão entendendo? Então vai ser maravilhoso refletir nessa manhã sobre Eliseu, porque Eliseu, ele é alguém que ele demonstra com a sua vida, não só com suas palavras, o que é ser cheio do Espírito Santo e o que é ter o dobro do Espírito Santo. Você quer isso para a tua vida? Ó, meus irmãos, como ter o Espírito Santo é importante. Porque sem Ele nós não somos nada. É Ele que trabalha na nossa vida, é Ele que cuida da igreja. Podem ver que hoje muitas igrejas viraram empresa. Irmãos, empresa não é igreja. Parecemos ser uma empresa. Temos um CNPJ. Temos uma escritura que registra as propriedades em nome de uma igreja. Temos conta bancária no nome da igreja. Parece uma empresa, mas ela não é. Amém, irmãos? A igreja é um organismo, é um corpo. E por ser corpo, não tem nada a ver com instituição. Podem ver que nós batistas também temos uma grande dificuldade, até nas nossas democracias. Somos um povo democrático, temos uma origem democrática, mas muitas vezes a democracia que impera na igreja é uma democracia humana, não é divina. Porque se toma as decisões baseado no que a maioria pensa, simplesmente pela mentalidade humana. Não, meus irmãos. Seguimos a mente de Cristo, amém, meus irmãos? Porque o que o homem determina nem sempre é o que Deus quer. Podem ver que o apóstolo Paulo, quando foi conduzido por Deus para proclamar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo disse, em Atos 13, separai-me, Barnabé e a Paulo, para a obra que eu tenho determinado, chamado, vocacionado, e a igreja em oração e em jejum enviam Barnabé e Paulo. E aí eles saem pregando. Faz a primeira viagem missionária, a segunda, a terceira, e aí eles realizam obras maravilhosas. E numa dessas viagens, a Bíblia vai falar que Satanás impedia deles irem para um lugar. E durante a noite o Senhor deu uma visão de um varão macedônio. Passa-te para cá. Eles entendiam, não era o que eles queriam, era o que Deus queria. Amém, meus irmãos? A igreja é o que Deus quer, não é o que nós queremos. Nós não estamos aqui para fazer a vontade da maioria, nós estamos aqui para fazer a vontade de uma pessoa chamada o Eterno. Amém, irmãos? Porque a nossa vontade, muitas vezes, como maioria, pode ser pecaminosa. Olha a igreja de Sardes,
Olha a igreja de Laodiceia, olha a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso esqueceu do primeiro amor. A igreja de Sardes tinha a aparência de quem estava viva, mas estava morta. E a igreja de Laodiceia, pastor, o Senhor tinha dito que seria melhor eles serem frios ou quentes, mas porque eles eram mornos, o Senhor estava a ponto de vomitá-lo. Oh, meus irmãos, são palavras a uma igreja. Quantas são as vezes que na nossa democracia, na nossa maneira de pensar, a gente padroniza o padrão humano? Irmãos, igreja é corpo de Jesus, igreja é noiva de Jesus, igreja adora a Jesus. Os valores de Deus não são os valores dessa vida, amém, meus irmãos? E só compreende essas coisas quem discerne pelo Espírito. E o profeta Eliseu, ele discerniu pelo Espírito. E hoje nós iremos começar essa reflexão, e eu quero ler esse texto, e eu vou ficar apenas em um primeiro ponto, que é sobre a vocação do profeta Eliseu. Mas eu quero ler aqui esse texto que está em 2:9 com todos vocês. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. E agora eu quero ler essa mesma porção em outra versão, que é na versão interlinear, irmãos, porque aqui, nesse texto, deixa uma ideia, mas no original e na interlinear e na maioria das traduções mais antigas e clássicas, traçam uma ideia que para mim é melhor ainda, porque como lemos aqui na NVI, diz: o que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Elias está perguntando para Eliseu. Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Em outras palavras, o que ele quis dizer, Eliseu, eu vou ler na interlinear, diz assim: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada. Eu quero trazer na minha vida, Elias, o que está sobre você, só que eu não quero só o que está sobre você, eu quero o dobro do que você fez. O dobro. Porção dobrada. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, meu Pai. Fala ao nosso coração e ensina-nos, ó Deus, a termos no nosso coração o desejo de desejar o dobro das coisas boas que Deus tem realizado entre nós. Sim, papai. Sim, meu Deus, obrigado pela vida de Eliseu, que, olhando para o seu mentor, o profeta Elias, fez um pedido ousado, um pedido, eu diria, extravagante, mas ao mesmo tempo um pedido de alguém que sabia o quanto era valioso ter o teu Espírito sobre ele. Obrigado, Deus, por essa porção, e continue abençoando a tua igreja, abençoando as nossas vidas, e derrame sobre todos nós o teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu Espírito. Porção dobrada. A escola dos profetas estava ali em Samaria. Deus levantou um time. Olha que coisa linda. Deus tinha dado uma casa para que o povo adorasse a Deus. Houve a divisão do reino. E agora Deus faz uma exceção. Porque o povo de Deus era para adorar a Deus na casa de Deus. Mas já que homens maus tinham impedido a adoração, Deus levanta uma escola. Aonde? No meio do povo mau.
E Deus levanta um homem chamado Elias, e ele começa a ser ali o líder, que proclama a vontade de Deus, expande o reino de Deus, e faz com que o nome de Deus é glorificado. Mas como tudo na vida tem a sucessão, e nas sucessões, escolher correto é importantíssimo. Escolher adequadamente é importantíssimo, porque, irmãos, a escola que Deus levanta não é a escola de Elias, é a escola de Deus dada a Elias. Meu irmão, olha para mim, os olhos de vocês nos meus olhos, o seu dom não é seu. Pastor, é eu que toco, é eu que prego, é eu que ensino. Não, não. O dom veio como um presente de Deus para você. E o seu dom, diz Efésios 4, é para aperfeiçoar os santos, não é para a sua vaidade. Entendem por que muitos se perdem? Deus dá um dom e a pessoa começa a usar o dom para ela, para ele. Logo se corrompe. Pastor, o senhor está falando heresia? Não, não estou. Olha Jeroboão com a tribo do norte. Qual foi o dom que Deus deu para ele? De ser o rei de 10 tribos do reino dividido. E que Jeroboão faz? Peca. Literalmente peca. Criando um altar em Dan e outro em Berseba. E levando o povo a adorar bezerros. Pastor, mas Deus não deu para ele uma nova monarquia? Deu. Porque Salomão também tinha pecado. Então Deus que dividiu o reino de propósito. E era para agora a tribo do norte fazer isso? Jamais. Tanto é que Deus levanta profetas para repreender Jeroboão. Deus até dá sinais para ele, mas ele tinha um coração que se corrompeu. Pastor, acontece isso? Claro que acontece. Olha com Saul. Quem foi que unge Saul? Foi Deus. Deus deu um dom para Saul. Qual foi o final da vida de Saul? O final da vida de Saul foi consultando uma médium e morrendo tragicamente numa história horrorosa. Pastor, por que acontece isso? Porque o dom que Deus nos dá é para a glória dele. Amém, meus irmãos? O dom que Deus te dá não é para a sua glória e nem para o seu bel prazer. Eu não estou aqui pregando para mim, estou abençoando vocês. Mas no dia em que eu tomar proveito disso, eu já me corrompi, já me estraguei. Então o profeta Elias recebeu o dom, o quê? De criar uma escola, não para ele, para que a glória de Deus fosse manifesta na tribo do norte, na tribo do sul e em toda a terra. E eu quero hoje trabalhar em cima dessa escola e quero até pincelar um pouco como que foi a vocação de Eliseu. Como que foi o chamamento dele. Porque aqui, meus irmãos, deixa eu, antes de falar um pouco sobre essa questão da vocação, preste bastante atenção, nem todos serão vocacionados para uma obra especial de profeta, de pastor, de missionário, de mestre. Não, nem todos. Mas há uma vocação de salvação para todos. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus morre para levar a salvação a todas as pessoas. Posso ouvir glórias a Deus? Ele morreu por todos nós. Ele foi partido por todos nós. Ele pagou o preço por todos nós. Então, em tese, Deus vocaciona, Deus convoca, Deus elege, se assim poderíamos dizer, Ele deseja dar a salvação a todos. E aqui, irmãos, deixa eu ensinar uma coisa muito importante. Nós achamos que vamos para o céu porque nós, literalmente, não pecamos mais. Não, não é isso não, meus irmãos. Você não vai para o céu porque você parou de pecar. Parar de pecar é um fruto natural de um novo nascido. Parar de pecar, parar de escolher erradamente, isso faz parte da vida de um filho de Deus. Isso prova e autentica que agora somos de Deus. Nós vamos para o céu porque aceitamos o maior presente de Deus, que é Jesus. Deixa eu tentar traduzir. Naquele grande dia do julgamento eterno, que Deus estiver julgando cada um de nós, e o juízo é individual e não será coletivo. O juízo será coletivo como nação, mas para irmos para o céu é individual como pessoa. Pode ver que você não salva ninguém.
busca a sua salvação. A salvação, ensina as Escrituras, ela é individual. Então, naquele grande dia, Deus não lançará algumas almas ou muitas almas para o inferno porque elas pecaram. Todos nós pecamos, irmãos. Até quando achamos que não estamos pecando, a gente muitas vezes peca. Pecados de omissão e alguns pecados de comissão. Naquele grande dia, se algumas pessoas falarem para o Pai, Pai, o Senhor está me lançando para o inferno porque eu pequei, eu posso dizer que, e prescutar que Deus diria algo mais ou menos assim, não, você não está indo para o inferno porque você é um pecador. Você está indo para o inferno porque você desprezou o meu maior presente, que é o Salvador, o meu Filho. Essa é a grande mensagem. Nós vamos para o céu, irmãos, não é porque somos perfeitos ou santos, não. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Nós vamos para o céu porque aceitamos o maior presente de Deus, que é Jesus Cristo, e o reconhecemos como nosso Salvador, como nosso Senhor, e recebemos o sangue dele como o sangue que nos purifica. Amém, meus irmãos? Então há uma vocação para todos, há um chamamento para todos, e é por isso que Deus enviou Jesus para morrer por todos. Amém, meus irmãos? Agora, nem todos aceitam o presente. Nem todos. Então, eu quero dizer que a vida de Eliseu, devemos lê-la da seguinte maneira, assim como Elias. Eles foram levantados por Deus por uma obra exclusiva. Mas eles foram levantados por Deus para proclamar a graça de Deus, a misericórdia de Deus a todos. Amém? E foi isso que Elias fez. E vai ser isso que Eliseu irá realizar. Então eu estou falando aqui sobre a vocação porque é muito importante você não se sentir que é inferior. Porque de repente Deus não te separou para ser profeta. Geralmente a gente tem essa ideia, não, Deus separa alguns para ser profeta, outros para ser Zé Ninguém. Não, não, não. No reino de Deus não tem Zé Ninguém. Não tem Zé Ninguém. Todos no reino de Deus fazem um papel sacerdotal. Todos no reino de Deus são pedras vivas. Todos no reino de Deus têm uma participação. Alguns Deus separa para que eles sejam bocas de Deus, líderes que conduzam a maioria, e outros Deus separa para que sejam um grande apoio desses que serão instrumentos de Deus. Amém, meus irmãos? E aí onde entra a importância da igreja, é aí onde entra a importância dos irmãos, é aí onde entra a participação de cada um. Porque muitas vezes, irmãos, há esse conflito no coração dos irmãos. Eu não sou pastor, então eu não preciso me consagrar. Eu não sou pastor, logo eu não tenho uma tarefa tão importante quanto pastor. Eu não sou missionário, então não, irmãos. Você é o apoio de um pastor. Você é o apoio de uma igreja, você é o intercessor de um povo. E aqui, irmãos, eu quero até contar uma história de Spurgeon, porque Spurgeon ele se converte aos 17 anos. Ele nasce numa família evangélica, onde os pais e avós são pastores, mas na sua adolescência e juventude ele quis conhecer o mundo. E um dia, numa noite fria, muito gelada, com muita neve, ele estava desiludido vivendo os seus momentos e as suas paixões, ele passou em frente de uma pequena igreja, e ele entrou naquela igreja. E ele mesmo relata que o pregador não tinha um sermão eloquente e muito menos lógico, mas o pregador citava um texto de Isaías que dizia: olhe para mim e todos vocês serão salvos. Naquele momento, Spurgeon entrou naquela comunidade, olhou para Jesus e entregou a alma dele a Jesus. Logo depois que ele fez isso, passados-se alguns meses, ele começa a pregar, e Deus deu a ele o dom da oratória. E aquela pequena comunidade do interior começa então a ser abençoada por um jovem pregador. Pouco tempo depois ele se muda para a metrópole e vai pastorear uma igreja que estava ali vivendo dias de caos. Pouco tempo depois aquela igreja começa a se encher e milhares de pessoas começam a ouvi-lo, Deus começa a usá-lo e algo acontece.
Num dado momento ele tem um sonho, e no sonho ele ouvia: Spurgeon, o mérito não é seu. Spurgeon, o mérito não é seu. Ele era um jovem pregador. Deus estava usando ele. Começou a usar ele lá no interior, numa simples igreja, e agora o leva para a metrópole, leva para Londres, e lá em Londres ele começa fazendo um trabalho lindo. Se não me falha a memória, a comunidade que ele estava assumindo em Londres cabia 5.000 pessoas, mas não tinham mais do que algumas dezenas naqueles dias. E ele começa a pregar a palavra, e as multidões começam a se achegar, vidas começam a se converter, e em pouco tempo aquela comunidade já tinha algumas milhares de pessoas. Naturalmente, um jovem que começa a fazer uma obra como essa, corre o perigo do quê? Da vaidade. Eu sou bom, eu sou competente, eu falo como poucos falam, eu tenho uma palavra como poucos têm. E numa noite Deus desconstruiu Spurgeon e deu a ele uma das maiores lições, e eu queria usar essa ilustração viva do ministério dele para mostrar: a igreja, ela é importante, irmãos. Cada um da igreja é importante, irmãos. Você não foi separado aqui à toa. Você foi vocacionado por Deus para um propósito. Qual é o propósito? O Espírito Santo de Deus te mostrará. E depois que Ele te mostrar, peça para Deus: derrame uma porção dobrada sobre a minha vida, Senhor. E então, Spurgeon, no sonho, ele ouvia a voz: o mérito não é teu. Porque as vidas estavam se convertendo. Ele tinha a oratória, ele pregava bem. E então ele perguntou no seu sonho ao Senhor que falava com ele: então, o mérito é de quem, Senhor? E o Senhor apontou para ele no sonho algumas anciãs e disse assim: enquanto você abre a sua boca para pregar, aquelas irmãs estão orando por você do começo ao final do culto. E é por causa delas que eu uso a tua vida. Louvado seja Deus. Quando ele desperta, ele não só desperta de um sonho, isso não é só uma visão de um sonho, mas foi uma autoprofecia. Por quê? Porque a igreja de Spurgeon orava ininterruptamente por ele, e durante os cultos, o que mais se fazia a comunidade era ficar em espírito, e a igreja clamando, dizendo: Senhor, usa o teu servo. E Deus ungiu a boca dele e usou ele enquanto ele viveu. Ao ponto que ele começou a ser conhecido não só na Inglaterra, mas em muitos países da Europa e no mundo, e se tornou o príncipe dos pregadores. Ó, meus irmãos, o quanto eu fui abençoado por Spurgeon. Nunca ouvi Spurgeon pregar. Não temos áudios de Spurgeon, muito menos de vídeo, mas a literatura de Spurgeon, os livros de Spurgeon. Hoje alguns pastores leem os sermões de Spurgeon, pregando algo, mas eu fico imaginando, irmãos, como era ver aquele jovem pregador, que se dedicou, que se esmerilhou, que se entregou na arte da oratória. Ele se tornou célebre. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, quando nós lemos aquela obra-prima de Spurgeon, Lições aos meus alunos, do volume 1 ao volume 3, ele dá dicas, inclusive, de como você se comportar diante da comunidade. Gargarejos, postura, entonação. Ou seja, ele fez o papel dele, mas ele sabia que o mérito não era dele. O mérito era da igreja que orava por ele. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Pouco tempo depois, Deus traz milhares de seminaristas para aprender com ele como ele pregava. Porque contam as histórias que pessoas saíam dos 4 cantos da terra para ir ver aquele jovem pregador na Europa. E ao chegar lá, as pessoas saíam boquiabertas de verem como Deus usava ele. Como Deus usava aquele pregador. E se você for ler os sermões de Spurgeon, o que Spurgeon pregava? Spurgeon pregava a Bíblia. Anunciava o Evangelho, o reino de Deus. Naqueles dias, a igreja protestante não realizava curas, sinais, ressurreições, não tinha, os sinais estavam ainda adormecidos no seio da igreja. Mas milhares de vidas se achegaram diante de Deus. E aí,
quando esses seminaristas vieram aprender com Spurgeon, certa ocasião fizeram uma pergunta a Spurgeon: qual é o segredo do seu ministério? E aí Spurgeon disse: eu vou mostrar para todos vocês o segredo do meu ministério. Isso já tinham se passado alguns anos, ele já tinha tido projeções, assim, realmente em grande escala. E aí um dia ele pegou os alunos da classe e falou: vamos conhecer o segredo do meu ministério. E desceu algumas escadas e foi andando, e os alunos atrás dele, e os alunos foram pensando: mas onde está o segredo do ministério de Spurgeon? O que será que ele está falando, que há um segredo? Onde está? E ele desce aqui, desce acolá, entra num lugar, entra no outro, e de repente chega diante de uma porta e está lá: sala de máquinas. Aí ele olha e diz para os alunos: aqui está o segredo do meu ministério. Os alunos não entenderam nada, como você talvez não está entendendo nada. Sala de máquinas, quero lembrar para vocês que na Europa, nos meses de frio, eles precisam de aquecedores. Então a sala de máquinas nada mais era do que um lugar onde se produzia o quê? Ali todo o ar quente para um prédio, para eles não morrerem de frio. Sala de máquinas, o segredo? Aí Spurgeon disse: sim, aqui é o meu lugar, aqui é o segredo do meu ministério, é o segredo da minha unção. E aí ele pega e abre a porta. Quando ele abre a porta, tinham dezenas de irmãos de joelhos, orando pela igreja e orando pela vida dele. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, leia Spurgeon, leia Spurgeon. Spurgeon sabia da importância da oração da igreja, sabia da importância do amor da igreja ao pastor e à sua própria comunidade. Pensem nisso. Deus nos vocaciona para um projeto especial e o mérito é para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? E aqui Deus vocacionou o profeta Eliseu. Deus vocacionou, não foi Elias que escolheu o mais competente. Não foi Elias que escolheu o mais habilidoso. Foi a voz do Senhor que disse: eu quero Eliseu. E eu quero hoje ficar somente nesse meu primeiro ponto, porque eu terei pelo menos duas mensagens. A primeira ponto é a vocação de Eliseu. E o segundo ponto é a dedicação de Eliseu. E possivelmente eu vou gastar mais do que uma mensagem na dedicação. Porque, irmãos, não confundam isso. Como igreja, aqui falando para vocês, olhos de vocês nos meus olhos, ficou claro para vocês a importância do papel de cada um de vocês? Não é só o pastor, irmãos. O pastor é importante, mas a igreja é muito mais importante. Amém, meus irmãos? Podem ver que pastores passam. Pastores passam. Nesses 33 anos de vida, quantos pastores não passaram por essa comunidade? Muitos antes de mim. Por enquanto passaram alguns depois do meu pastorado que vieram, se tornaram meus auxiliares. E aqui estou. Quanto tempo me resta? Não sei. Mas a igreja vai continuar para a glória do Senhor. Quando o Senhor ou me retirar, me enviando para um outro lugar, ou quem sabe o Senhor me recolher. Eu quero viver muitos anos, mas a igreja vai ter continuidade. Deixa eu ensinar mais um segredo aqui para vocês, que eu aprendi com Juan Carlos Ortiz. Muito mais importante do que um pastor muito intelectual, muito ungido, é uma igreja muito ungida. Porque, irmãos, quando você vê Paulo lá em Corinto, Paulo é o mesmo Paulo que cuida da igreja dos Éfesos, que cuida da igreja dos Tessalonicenses, que prega aos bereanos, que levanta a igreja dos Colossenses e dos Filipenses. Ou seja, Paulo em Corinto, Paulo era um ungido no meio de um monte de desviado, uma igreja dividida. Mas Paulo entre os romanos já era diferente, porque era uma igreja consagrada. Paulo entre os colossenses era diferente, entre os de Laodiceia era diferente, entre os de Éfeso era diferente. Olha o impacto que a igreja de Éfeso causou naqueles dias. Foi uma igreja extraordinária. E a igreja dos Filipenses? Irmãos, aquela pequenina igreja era uma igreja militante, era uma igreja que amava o apóstolo. Perceba, era o mesmo Paulo, mas em rebanhos diferentes.
Juan Carlos Ortiz diz que mais do que um líder que tem unção, é uma comunidade que tem unção, é um povo ungido, é um povo que entende o seu propósito. Por quê, irmãos? Diante desse conglomerado de ungidos, o Espírito Santo caminha, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo alinha. É o que acontece na igreja de Antioquia da Síria. Enquanto a igreja orava e jejuava, perceba, na igreja de Corinto, Paulo orava e jejuava. Paulo fica até desanimado, e o Senhor dá uma visão a Paulo dizendo: Paulo, não desanime, Paulo, porque eu tenho muitas almas no meio desses corintianos. E aí Paulo então é revigorado por Deus, porque quem está orando ali é Paulo. Agora lá na igreja de Antioquia, é a igreja que está orando, é a igreja que está jejuando, e ali naquela igreja tem pastores, tem mestres, tem profetas e tem apóstolos. Posso ouvir glórias a Deus? Meus irmãos, muda tudo. E na igreja de Jerusalém a mesma coisa, meus irmãos. Não eram os 12 apenas que oravam. Podem ver que o Espírito Santo de Deus, ele é derramado sobre os 120, aonde? No cenáculo. Eles estavam sempre orando, buscando a presença do Senhor, e o Senhor derramou o Espírito Santo sobre todos, não foi só sobre os apóstolos. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? É isso que Juan Carlos Ortiz ensina. Que quando uma igreja ela é cheia do Espírito Santo, o pastor tem pouco problema. Por quê? Porque o irmão é cheio do Espírito Santo. O pastor prega simplesmente a Bíblia e o irmão se ajusta. Agora, quando é uma igreja carnal, como era o caso da igreja de Laodiceia, de Sardes, ou quem sabe da igreja de Éfeso, lá na frente que se desviou, aí fica difícil. Porque o pastor prega uma mensagem e a igreja diz: eu não gostei dessa mensagem. Eu não quero tal coisa, eu vou fazer como eu penso. Meus irmãos, que o Senhor derrame unção dobrada sobre as nossas vidas, que o Senhor nos encha com o seu Santo Espírito. Então, irmãos, mais importante do que um pastor ungido, é uma comunidade ungida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Porque assim, irmãos, Deus vai usar o seu servo. Deus vai derramar uma presença poderosa sobre todos nós. E aqui, o profeta Eliseu sabia da importância que era ouvir a Deus e obedecer a Deus. E essa escola era uma escola diferente, porque eles ouviam a Deus, eles obedeciam a Deus. E onde está a vocação de Eliseu? Eliseu era o quê? Eliseu era da escola dos profetas. Eliseu era o quê? Vamos ler aqui, irmãos, rapidamente. 1 Reis 19, versículo 15. Quando Elias está fugindo para Horebe, lá no Monte Horebe, quando o Senhor aparece para ele, fala com ele, ministra para ele, o Senhor dá uma diretriz para ele. O Senhor ministra, o Senhor consola, o Senhor restaura o grande profeta. E acontece algo no versículo de número 15. Logo depois do Senhor ter se revelado para o seu servo, o Senhor vem para ele e diz também: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Ponto. Para aí, pastor, espera aí. Olhos de vocês nos meus olhos, antes de prosseguir. Agora Elias está no monte, sendo ministrado por Deus, e Deus está mandando ele ungir, inclusive, o futuro rei da Síria? Mas, pastor, a Síria pertencia a Israel? Não. Mas profetas são bênção em toda a terra. Posso ouvir glórias a Deus? Meus irmãos, olhem a importância de profetas. Os verdadeiros profetas são aqueles que vão dar a direção para o mundo. Foi isso que essa escola fez. O templo estava em Jerusalém. O templo estava erguido para que as pessoas fossem buscar o Deus de Israel. Mas o povo de Deus se desviou, então Deus levanta uma escola. E agora, nessa escola, esse homem cheio do Espírito Santo recebe direção a Israel, a Judá e a todas as nações.
E aqui ele está dizendo, vá e unja Azael como rei da Síria. Continuando o texto. Unja também Geu, filho de Nins, Jeú, filho de Nins, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Ponto. Deixa eu dar uma pausa aqui. Lembram da família de Acabe? Lembram de Jezabel, o diabo e a diaba? Lembra? O Satanás e a esposa? Lembram? Com seus filhinhos diabinhos? A gente já contou várias histórias. Agora Deus estava dizendo, meu servo, fique tranquilo. Eu vou levantar um novo rei na tribo do norte, que é Jeú. Pode ungí-lo, porque ele vai ser um instrumento de justiça na família de Acabe e em toda a malignidade que eles causaram, tanto a tribo do norte, a tribo do sul e as outras nações. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Aqui o profeta estava fugindo de Acabe e de Jezabel. Estava com medo, segundo alguns especialistas, fazendo uma leitura mais técnica do texto, possivelmente o grande profeta Eliseu estava aqui possivelmente com sinais de depressão, de ter que administrar a guerra espiritual no mundo físico, diante dos embates da fuga do medo, porque ele era servo de Deus, irmãos, ele era homem. Essa ideia de que um servo de Deus não passa por isso é errado. Mas Deus cura ele, e Deus não só cura ele, mas diz para ele, olha, pode voltar por onde você veio, e pode ungir o rei da Síria, o novo rei de Israel, e olha, meu servo, você vai receber folga, viu? Eu vou colocar um outro aqui no teu lugar. Eu sei que você já fez o teu trabalho, está chegando no final, tá bom? Está chegando no final. Meus irmãos, parece bobeira, mas para quem já está bastante cansado, você ter um direcionamento de Deus, de que Deus está levantando um outro para te substituir, saber que aquele outro é separado por Deus e que dará continuidade à obra. Meus irmãos, por que muitas igrejas sucumbem? Porque muitas vezes é levantado alguém que Deus não escolheu. É simples. E aí coloca-se o mais competente, o mais persuasivo, o mais carismático. E quem disse que é esse que Deus quer ali? Estão entendendo, irmãos? Igreja não é como o Estado. O Estado você olha, a empresa você olha pelos critérios humanos. Na igreja nós olhamos pelo Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? E aqui o Senhor estava dizendo, meu servo, você vai ter descanso. Eu estou separando agora alguém para te substituir. Versículo de número 17. É um versículo muito forte, muito, eu diria, difícil de ser lido, mas entendam da seguinte maneira: eles serão instrumentos de justiça, pelo mal que essas pessoas causaram. E é isso que vai acontecer aqui no 17. Olha só. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Geu. Peraí, pastor. Agora confundiu tudo minha cabeça. Deus manda ele ungir para ele matar as pessoas assim? Não, deixa eu fazer uma explicação. Sempre faço, para que ninguém distorça o que o texto está ensinando. Azael, rei da Síria, Deus iria levantá-lo para que ele, mesmo sendo uma pessoa que era de uma outra nação, fosse instrumento de justiça na tribo do norte, porque a tribo do norte tinha causado muito mal à própria tribo do norte e a outros povos. Então Deus estava levantando esse Azael, o futuro rei da Síria, para ser instrumento de justiça contra o povo de Deus. Ai, pastor, foi isso que Deus fez no Velho Testamento, irmãos. Deus levanta o império assírio para corrigir Israel. Deus levanta o império babilônico para corrigir Judá. Deus muitas vezes levanta homens ímpios para sacudir a sua igreja de todo o pecado que ela está cometendo. Pastor, Deus faz isso? Deus faz isso, irmãos, para nos ensinar e porque Ele nos ama. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Nós não gostamos disso, é óbvio que não, mas é assim que Deus faz. Então, Azael
iria ser instrumento de justiça. Aonde ele parasse, Jeú ia continuar sendo instrumento de justiça na família de Acabe. E aonde Jeú parasse, Eliseu ia ser o instrumento de justiça. Ou seja, Deus levanta os seus ungidos. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, também ainda dentro desse campo de vocação. E aqui vale para tudo. Irmãos, não existe um poder autônomo. Não existe um poder autônomo. No sentido assim, uma pessoa que ela é levantada na igreja ou fora da igreja simplesmente à toa. Não. Deus governa sobre todos e sobre todos. E Deus é aquele que separa autoridades na igreja e na vida. Amém, meus irmãos? Pastor, como que isso acontece? Todo o governo e toda a autoridade está nas mãos do Senhor. Se Deus permite com que uma pessoa cruel levante-se sobre a terra, é permissão de Deus. No entanto, compete a nós, povo de Deus, orarmos para que Deus apenas levante aqueles homens que têm propósitos abençoados. Porque muitas vezes, por causa do pecado das pessoas, Deus permite com que homens cruéis sejam levantados para que a justiça divina seja derramada sobre todos. Então aqui a gente entende um pouco isso. E no versículo 18, olha só, Deus estava consolando também o seu servo, o profeta Elias. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. O que Deus estava dizendo para ele: meu servo, unja essas pessoas, saiba que ainda há corações que me temem, e descanse, e descanse. E para eu concluir essa primeira mensagem sobre essa questão da vocação, e como eu disse para vocês, sobre esse título de porção dobrada do teu espírito, eu quero apenas dizer agora que Deus separa Eliseu. E quem era Eliseu? Vamos ler mais um texto, irmãos. Vamos ler mais um texto. Capítulo ainda 19, versículo de número 19. Então, Eliseu, 1 Reis 19, tá bom? Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. Estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Meus irmãos, guardem isso aqui. Deus jamais separará para a sua obra um vagabundo. Jamais. Todos os homens eleitos de Deus na Bíblia eram trabalhadores. Posso ouvir glórias a Deus? A igreja não é lugar para vagabundo. Até porque um vagabundo não aguenta o embate do reino de Deus. Eu me lembro de um pastor muito usado por Deus nos Estados Unidos. Chegou para ele um executivo e disse assim para ele: quando eu me aposentar, aí eu vou entregar todas as empresas e vou cuidar só da igreja, porque eu quero uma vida mais tranquila. Aí o pastor disse para ele: não faça isso. Se você está pensando que você vai aposentar para ter uma vida tranquila na igreja, você está pensando o contrário. Essa ideia de que eu posso encostar o cavalinho ali na sombra, porque é a igreja. Meus irmãos, vagabundos não conseguem cuidar da igreja. Falsos profetas, sim, tomam proveito. Pregam o que as pessoas querem ouvir. Porque a igreja é uma demanda espiritual, irmãos. A igreja é uma demanda espiritual. O que aguarda para um pastor, para um missionário? Se não dificuldades, provações. No mundo e no mercado de trabalho nós temos o embate da vida. É fácil trabalhar? É fácil levantar cedo, ir para a condução, aguentar um patrão? E na igreja que você tem diretamente diante de você o embate das trevas. É mais ou menos como isso. Se uma pessoa ela é um vagabundo, é porque na vida ele já é reprovado. Como que ele vai ser alguém que vai ter disciplina no reino? Não, meus irmãos, não. Aqui,
demonstra que Deus separa pessoas que trabalham, pessoas dedicadas. No quê? Não importa no quê. Amós era agricultor. Outros profetas, como Oséias, Amós, o próprio Paulo, Pedro, João, todos estavam trabalhando. Ninguém estava desocupado. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. Deus não separa vagabundo para a sua obra, meus irmãos. E aqui fica uma mensagem, até mesmo de valorização. Irmãos, quando vocês encontrarem um pastor que é dedicado, um servo de Deus, um obreiro que é dedicado, orem, apoiem, porque aqui Elias estava cansado. Elias estava exausto, possivelmente com depressão. Deus derrama sobre ele um alento. Deus dá um direcionamento às outras nações, dá um direcionamento ao seu povo e dá um direcionamento à sua escola. E ele vai até, agora, Eliseu, lança a capa sobre ele. E o que Eliseu estava fazendo? Estava arando a terra, estava cuidando aqui de animais numa junta. E o que Eliseu faz? Olha só o que ele diz, versículo 20. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse ele, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz. Qual era o significado aqui? Era o significado de sucessão. Você, a partir de agora, vai ser o meu discípulo. Eu estou te separando. Eu estou te dando esse privilégio. E aí ele faz um pedido, deixa eu só me despedir dos meus pais. Eu sei que no Novo Testamento tem uma história em que Jesus conta, mas ali era uma desculpa. Aqui, de fato, era só uma despedida legítima, a gente vai ver no texto. Versículo 21. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Aleluias. O que ele faz? Ele não teve dúvida. O profeta lança a capa sobre ele. Diz, como Jesus, eu deduzo, vem e segue-me. É claro que Jesus dizia isso para os apóstolos, mas eu posso imaginar uma cena como essa. O profeta Elias, ele era muito respeitado. Ele era muito honrado. As palavras dele eram consideradas por quem temia a Deus. Quem não temia a Deus queria matá-lo. Os demônios, os diabos queriam matá-lo. Mas as pessoas que temiam a Deus respeitavam o profeta. E aqui Eliseu aceitou o desafio. E podem ver o que ele faz. Elias não disse para ele, você tem que agora acabar com tudo que você faz, abandonar tudo. Ele não precisou explicar. Homens sensíveis à voz do Espírito Santo sabem o que tem que fazer. Ele pegou aqui, em outras palavras, ele deu um fim nos bois, pegou tudo que ele tinha, queimou, fez um grande churrasco, chamou a família. Eu imagino que muitos parentes deviam estar pensando assim, mas o que você está fazendo, Eliseu? Acabando com sua microempresa? Irmãos, nesses dias aqui, ser um servo de Deus era muito difícil. Vocês têm que lembrar que eram reis, muitas vezes ímpios, malignos, que não compactuavam com o profeta. Você ter boi, você ter terra, era um privilégio. O que Eliseu fez aqui? Eliseu consagrou tudo a Deus, se despediu dos seus pais e foi agora seguir quem? O seu novo mentor, o profeta Elias. E torna-se o quê? O chefinho? Não, torna-se o servão. Meus irmãos, para eu concluir aqui a minha mensagem, quer receber unção dobrada? Quer receber? Olhe para a vida de Eliseu. Olhe para a vida de Eliseu. Eliseu não construiu a sua própria escola. Eliseu expandiu aquela escola. Nós não precisamos fazer algo novo, algo para mim, para eu. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que os nossos grandes irmãos do passado já fizeram, que é expandir o reino, que é expandir o evangelho, que é anunciar as boas novas. Esqueçam
muitas vezes, desse glamour que hoje temos tido de autoproclamação de vaidades. Aqui Eliseu começa a se tornar auxiliar, vai guardando esses sinais, ele se torna auxiliar, e por causa que ele foi um auxiliar, lá na frente veio a unção dobrada. Estão entendendo, meus irmãos? Estão entendendo? Muitas vezes a gente não sabe ouvir ninguém. Como que a gente vai ter unção dobrada? A gente não vai ter unção dobrada. A unção dobrada começa com ouvidos atentos àqueles que cuidam da nossa vida. Amém, meus irmãos? E eu quero encerrar aqui e darei continuação semana que vem falando sobre a dedicação do profeta. Será que Eliseu foi muito dedicado? Será que ele realmente dá frutos dessa dedicação? Ele se mantém nisso até o final da sua vida? Ou será que ele era circunstancial? Quando as coisas estão bem, eu sigo. Quando as coisas estão mal, eu jogo a toalha e vou embora. Quer unção dobrada? Seja uma pessoa que entenda do Espírito. Seja uma pessoa dedicada. Ouça as vocações de Deus. Cumpra o teu papel. Porque não é o dom que te leva a ter unção dobrada. É a tua obediência ao chamado que Deus te deu. Lembram da história de Spurgeon? O mérito não é teu. Aquelas irmãs que oravam por Spurgeon tinham unção dobrada e triplicada. O Espírito Santo separou elas para aquilo. Se elas quisessem ser profetisas na igreja, elas naufragariam. Se elas quiserem ser professoras na igreja, elas naufragariam. Por quê? Porque Deus separou elas para interceder. Meu irmão, quer unção dobrada? Ouça do Espírito, cumpra o teu papel, faça o que Deus tem para você e o Senhor vai ser glorificado na sua vida. Para eu concluir, eu sei que eu estou até me alongando um pouco, mas veio ao meu coração aqui a vida de dois servos de Deus, Filipe e o primeiro mártir da igreja, Estevão. A igreja primitiva passava por dificuldades. Aqueles que tinham se convertidos e eram de linhagem grega, eram helênicos, as viúvas do helenismo, elas estavam sendo esquecidas na igreja apostólica. E então, houve uma reclamação aos apóstolos. E os apóstolos oraram. E ali eles separam pela primeira vez os diáconos, que iriam cuidar da assistência social. Os diáconos não estavam cuidando apenas de entregar a ceia no culto de ceia, não, irmãos. Os diáconos cuidavam do trabalho social da igreja. E eles socorriam quem? As de origem grega, as viúvas de origem grega, as viúvas helênicas. E o que acontece? Então eles separam quem? Eles separam um grupo de obreiros que tinham parentescos gregos. E entre esses homens, Deus separa dois, que era Filipe, e separa Estevão. Vamos fazer aqui uma breve reflexão. Eles eram diáconos, irmãos. Quando nós lemos Atos, nós vemos o Filipe, de diácono, se tornar o quê? Se tornar um evangelista. Deus arrebata Filipe, Deus usa Filipe. Mas pastor, ele era apóstolo? Não. Ele era pastor? Não. Ele era mestre? Não. Ele era o quê, pastor? Ele era profeta? Não. Ele era um diácono, ele estava ali, cumprindo com o que o Espírito Santo tinha dado a ele. E a unção dobrada foi sobre ele. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? De diácono ele vira evangelista, e de evangelista ele tem um lar abençoado, e ele expande o reino de Deus sendo um diácono. E Estevão, pastor? Outro diácono. E o que ele era, pastor? Ele cuidava do social da igreja. Mas como um diácono, ele era cheio do Espírito Santo e começou a proclamar, e muitos judeus se converteram, inclusive Paulo foi abalado pela vida de Estevão. Porque Paulo, no dia do martírio de Estevão, segurou as vestes dos judeus, dando consentimento, porque ele era do Sinédrio, dizendo: podem matar esse herege,
porque eu, como representante do Sinédrio, estou dando a minha autorização, e eu seguro a capa de vocês. Paulo estava dizendo assim: pode matar esse idiota, pode matar esse lunático, pode matar esse que é inimigo do judaísmo, porque o que ele está falando não é certo. E Estevão, cheio do Espírito Santo, prega uma mensagem maravilhosa, vê os céus abertos, e ele parte como o primeiro mártir da igreja. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Quem ele era? Quem ele era? Um diácono. Oh, meus irmãos, quanta vaidade! Quer ser cheio do Espírito Santo? Fique onde Deus te pôs, seja submisso, agradeça a Deus pela tua vocação, busque a Deus, e o Espírito Santo vai te usar em nome de Jesus. E o que se torna então Paulo depois? De perseguidor, proclamador, de odioso, o que mais amou a igreja, o povo dos seus dias, e até hoje Paulo é lembrado por todos nós como um grande pregador. Mas por quê? Porque ele foi sacudido por aquele diácono, foi sacudido por aqueles irmãos. Oh, meus irmãos, descanse no Senhor, não tenha vaidade no seu coração de que dom você terá. Mais importante do que o dom que você terá é se você tem a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. É se você faz o que o Senhor te separou para fazer. E aí, deixe o Senhor guiar a tua vida e simplesmente ore conosco dizendo: Senhor, derrama do teu Santo Espírito, uma porção dobrada, Senhor. E é assim que eu quero encerrar esse culto hoje na nossa celebração de 33 anos. Oh, meus irmãos, eu peço isso. Quando eu olho para um grande homem de Deus do Velho Testamento, eu digo: Senhor, derrama, Senhor, do teu Santo Espírito sobre o teu servo. Quando eu me lembro, como ontem nós tivemos aqui uma noite maravilhosa, lembrando as histórias do pastor Rego do Nascimento e do pastor Enéas, eu digo: Senhor, faz de novo, Senhor. Quando eu me lembro de Billy Graham, de Russell Shedd, de Spurgeon e tantos servos de Deus, eu digo: Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Ó, Senhor, faz de novo, Pai, na minha vida, na nossa comunidade. Quando eu oro por essa igreja, eu me lembro de igrejas que foram fervorosas, como foi o Tabernáculo Metropolitano, como foram a Capela de Westminster, como foram a Paróquia de Wesley, e digo: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, derrama do teu Santo Espírito sobre nós. Meus irmãos, é isso que a gente tem que fazer. E naturalmente o Espírito Santo vai soprar, e Ele vai nos conduzir, porque somos dEle, e glorificaremos o nome dEle. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê unção, que Deus derrame porção dobrada, e que nós, como igreja local, e cada um como seus servos, possamos cumprir apenas com a vontade de Deus. Amém? Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa mensagem, porque a porção dobrada do teu Santo Espírito veio sobre Eliseu, como havia sobre Elias, repousou dobrada agora sobre Eliseu. Obrigado pelas vocações mais variadas, pelos dons mais variados, pelos propósitos mais variados que o Senhor desperta entre nós. Senhor, obrigado por essa igreja, Pai, obrigado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, cumpra com todo o teu propósito entre nós, que o teu Santo Espírito fale conosco, que o Senhor alinhe os nossos corações ao teu coração e que tenhamos uma igreja, ó Deus, saudável, uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, uma igreja cheia do teu Espírito, para que dessa forma a gente realize todo o teu querer, Senhor. Ó Deus, como eu te peço, Senhor, enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito. Eu te peço, preserva o teu povo, Pai. Continue a atrair pessoas, almas, que possamos ganhar vidas cada dia mais e melhor e discipular essas vidas, para que juntos nos tornemos apenas cristãos e apenas uma igreja local, apenas uma noiva alinhada, uma noiva ordenada, uma noiva cheirosa para se encontrar contigo, ó noivo bendito. Ó Senhor, repreende toda a vaidade, Pai. Sim, Pai, toda a vaidade que possa muitas vezes entrar no nosso coração. Tira de nós todo engano, Senhor, toda autossuficiência, Pai, e toda obra maligna que caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor continue a mostrar para nós a Tua vontade,
assim como o Senhor fez na igreja de Jerusalém, e os encheu do teu Santo Espírito, derrama do teu Santo Espírito sobre nós, papai, para que possamos cumprir com a tua vontade. Assim como a igreja de Antioquia da Síria era uma igreja consagrada, era uma igreja de oração, uma igreja de jejum, faça dessa igreja também uma igreja como Antioquia da Síria, papai. E que assim, papai, segundo a tua vontade, segundo as palavras do teu Santo Espírito, possamos te entender, possamos ouvir a tua voz, possamos cumprir com todo o teu querer. Ó Senhor, faz de novo, Pai, como o Senhor fez um dia na vida do nosso querido irmão, pastor José Rego do Nascimento, do nosso querido e amado pastor Enéas Tonini, como foram as orações da missionária Roseli Apebli. Ó Deus, levanta um povo consagrado entre nós, para que possamos cumprir com toda a tua vontade. Obrigado, ó Deus, pelos teus servos, obrigado, ó Deus, pelas tuas igrejas, obrigado, ó Deus, pelos teus rebanhos que o Senhor levantou na nossa nação e no mundo, e continue fazendo uma obra notável e extraordinária com o teu povo. E ó Deus, quando vier o teu grande avivamento, ó Deus, eu te peço, usa a tua igreja, Pai, usa essa igreja, Pai, usa a minha vida como instrumento do teu amor, papai. Ó Senhor, nos permita, papai, participar desse grande mover do Senhor na terra. Nos permita, Senhor, ver os teus sinais, ver as almas se achegando a Cristo, ver corações transformados, ver vidas mudadas, e que assim, Pai, possamos contribuir com esse projeto e glorificar o teu nome, e ó Deus, participar de todo este mover enquanto vivermos. Ó Deus, obrigado por essa igreja local, obrigado pelos nossos 33 anos, e obrigado por essa mensagem, papai. Ó Deus, dá-nos uma porção dobrada do teu Espírito, dá-nos uma porção dobrada do teu Espírito, sobre aqueles irmãos que ainda não têm o teu Espírito, concede a eles o teu Espírito, sobre aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus, salva-os e liberte-os pelo poder do teu Espírito, e concede-nos a tua igreja, Pai, essa porção dobrada, para que a gente possa te glorificar, te exaltar e te bendizer, e dessa forma realizar com todo o teu querer, não com o nosso querer, fazer a tua vontade, não com a nossa vontade. Faça o que o Senhor bem desejar com todos nós. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, e é assim que eu entrego essa palavra ao teu rebanho, que tem sido tão bênção à minha vida. E ajuda-me, Pai, a ser alguém que também pisa nas pisadas de Elias, de Eliseu. Ó Deus, que eu possa ser alguém que te alegra muito enquanto viver. Assim eu te peço por mim, pelo meu lar e por esse amado rebanho, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deixo essa palavra ao seu coração e quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vocês, sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Receba a porção dobrada do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E parabéns, amados irmãos, pelos 33 anos de vida. Se alguém ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou alguém quer se reconciliar com Deus, me procure no final desse culto, aqui ou nas redes sociais. Que Deus te abençoe, e parabéns, igreja, vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe. Está encerrado o nosso culto. Pode se abraçar, amados.